Por que que tem tanta gente que pensa certo, que ora, que estuda e se desenvolve, mas não consegue realizar? Então, o tema do nosso encontro de hoje é realização quando o pensamento vira resultado. Esse estudo não é sobre a gente ficar pensando positivo, não é sobre mentalizar, não é sobre esperar o universo fazer as coisas por nós. É sobre quem se torna capaz de sustentar aquilo que deseja realizar, mas também como é que você faz com que isso cresça, com que isso se expanda na sua vida? Porque nós, enquanto seres humanos, nós fomos criados para sonhar e realizar, somos seres evolutivos. Nós vamos então entrar aqui no nosso livro Você é o que você pensa, no capítulo 5. E nesse capítulo 5, o autor James Allen, ele fala do que ele chama de operador do pensamento nas realizações. Ele vai mostrar que o pensamento, ele não é apenas uma coisa abstrata. Ele é uma força que constrói ou que ele pode destruir resultados. Mas eu quero que você preste bastante atenção, porque não é qualquer pensamento que vai realizar aquilo que você quer. Realizar aquele pensamento que é elevado, precisa que você faça o quê? Que você sustente e que você também acompanhe com ações coerentes, tá? Convido você que está aí com o livro a entrar na página 81. Tudo que o ser humano alcança e tudo que ele deixa de alcançar é resultado dos seus pensamentos. Em um mundo justo, onde a perda de equilíbrio significaria destruição total, a responsabilidade individual deve ser absoluta. Uau! Forte, né? A nossa responsabilidade individual, ela precisa ser como, pessoal? Absoluta. Não podemos terceirizar. A força e a fraqueza de um ser humano, assim como a pureza e a impureza, são suas, são nossas, não de outro. Elas são provocadas por nós, por ele mesmo, e não por outro. E só podem ser mudadas por si mesmo, nunca por outro. Sua condição também é só sua. Não tem outras pessoas ali responsáveis pela sua condição. E não do outro ser humano. Seu sofrimento e sua felicidade nascem de si mesmo. Vai chegando aí, Robertinho, conosco. Bem-vindos vocês. Ele é o que ele pensa e continuará sendo tudo que pensar. Então, ninguém pode viver por você. Ninguém pode viver pela Marina. Ninguém. Ninguém pode evoluir espiritualmente pela Marina. Ninguém pode evoluir fisicamente na minha saúde, no meu externo, musculatura. Ninguém pode ir lá e fazer por mim, por você. O seu processo de mudança, o meu processo de mudança, o nosso, é unicamente de cada um de nós. De cada um de nós o nosso processo. Então, um ser humano forte, para a gente concluir, tá, pessoal, a nossa leitura dessa parte. Um ser humano forte, ele não pode ajudar uma pessoa fraca. Não pode, bem-vindo, Wallace. Um ser humano forte não pode ajudar uma pessoa fraca. Olha que bacana, olha que lindo isso, gente. A não ser que ela fraca queira ser ajudada. Queira ser ajudada. E mesmo assim, a pessoa fraca precisa se fortalecer sozinha. Olha isso. Então, não tem como a gente ajudar outra pessoa,
Às vezes, né, isso aqui quer chamar muito a atenção quando nós queremos ir para aquele lugar de salvadores. Sabe aquele lugar onde você está querendo, às vezes você se acha assim, poxa, vou salvar essa pessoa, né? Então, nesse lugar de salvador, nós não conseguimos fazer nada. Nós não conseguimos fazer nada se a gente está no lugar de querer salvar o outro. Para a gente conseguir fazer mudanças, nós precisamos ver que nós somos tão capazes quanto o outro. E aqui é muito interessante, por quê? Porque a pessoa fraca, ela tem que se fortalecer sozinha. Você e eu não conseguimos fortalecer uma outra pessoa. Nós podemos ser canal quando essa pessoa quer ser ajudada. Quando essa pessoa, ela realmente está disposta e está aberta a ser ajudada, a viver uma transformação. Então, ela deve, pelo seu próprio esforço, fazer crescer em si a força que admira no outro. Olha que bacana, que incrível! Então, nesse ponto, gente, eu quero chamar muito a atenção e eu estou me sentindo aqui, né, conduzida também a falar sobre isso, porque eu acredito, tá, que eu e talvez você, muitas vezes nós caímos nessa armadilha de querer contribuir com o outro além daquilo que é nossa competência, que é nossa responsabilidade. E, na verdade, nós não ajudamos as outras pessoas quando essa pessoa, ela está num lugar onde ela quer ficar na vitimização. Então, você pode ser, nós podemos ser inspiração para as pessoas. Nós podemos ser inspiração. Você pode ser inspiração, talvez, para alguém que você queira ajudar. Você pode, através da sua vida, das suas escolhas, do seu posicionamento, da transformação que você está escolhendo em você, ser essa mudança para o outro, ser essa inspiração. Mas a escolha precisa ser de cada um. E o contrário também. Às vezes, as pessoas que estão aí ao seu redor, elas podem ser inspiração para você, mas jamais elas vão ser capazes de salvar você. Jamais elas vão ser capazes de fazer aquilo que só você pode fazer por você. Só você pode se desenvolver em cada área da sua vida. Então, isso daqui é uma coisa muito importante que a gente precisa entender. E é preciso entender, a partir daqui, nós já vimos, você que está nos acompanhando deve ter visto, que nós já trabalhamos vários processos aqui sobre a questão dos pensamentos. E nesse momento nós estamos caminhando para esse lugar de autorresponsabilidade, para esse lugar de compromisso, para esse lugar de assumir de fato a responsabilidade do que cabe a nós. Deus, o universo, ele está do nosso lado. Ele vai atuar nas nossas vidas. Mas nós precisamos assumir o quê? A nossa parte. Nós precisamos assumir a nossa parte. Nós vamos ter que fazer aquilo que cabe a cada um de nós. Então, só ficar pensando, será que é suficiente? Se a gente só ficar pensando positivo, pensando nas coisas boas, será que é suficiente? Ah, eu vou só sonhar, eu vou só pensar no que eu quero alcançar. Será que isso é suficiente? Então, uma das maiores ilusões no desenvolvimento pessoal é achar que só entender alguma coisa vai mudar tudo. Ah, eu entendi que tem que ser assim. Eu entendi que eu tenho que assumir a responsabilidade. Eu entendi que o outro não pode fazer uma mudança por mim. Que o outro não pode mudar por mim, não pode se fortalecer por mim. Eu entendi que eu não posso salvar o outro. Só que só a gente entender as coisas não traz mudança na nossa vida. Só pensar não vai mudar a nossa vida. Só desejar realizar, né? Talvez você queira mais dinheiro, talvez você queira alcançar, materializar algum sonho,
tá? Não vai mudar. Então, o livro ele vai deixar isso muito claro quando ele diz que as conquistas elas não acontecem apenas porque alguém quer. Elas acontecem porque a pessoa se torna capaz de sustentar esse caminho de realização. Então, tem gente que às vezes quer prosperidade, quer sucesso profissional, mas não sustenta a responsabilidade. Não quer pagar o preço. Não quer pagar o preço para você vivenciar isso. A pessoa quer crescer, mas ela não sustenta a disciplina. Ela quer resultado, mas ela não sustenta a constância. E aí, muitas vezes, a pessoa pode achar que o problema está no mundo, em Deus, no mercado, quando na verdade está na incoerência interna. Então, tudo que nós queremos na nossa vida só será alcançado se a gente sustentar. Sustentar isso com as nossas ações. E por que, gente, que muita gente não sustenta? Porque não é fácil. Quantas vezes na nossa caminhada da gente procurar realizar os nossos sonhos, nós somos apedrejados, não é mesmo? Nós somos ridicularizados, nós somos criticados, a gente vai recebendo dardos, pedras, pessoas que querem simplesmente se intrometer na nossa vida para dar um palpite, e às vezes a gente compra isso. Às vezes a gente compra, às vezes a gente entra num grande problema, que é o pensamento, eu acho que é um dos piores pensamentos para a realização dos nossos sonhos. Mas será? Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo que é para mim? Então não é fácil. Não é fácil. E muitas pessoas se enganam porque compram a ideia de que vai ser uma coisa que não vai doer, que vai ser só prazeres, que quando você escolher seguir seus sonhos e buscar a realização dos seus objetivos, você só vai ter um caminho de glória, todo mundo vai te apoiar, todo mundo vai concordar com você, todo mundo vai te elogiar. E quando a gente bate o pé no chão, a gente vê que não é assim. Quando a gente encara a realidade, a gente vê que tem um preço a ser pago, que nós vamos ter que pagar um preço, que nós vamos ter que pagar um preço. A nossa carne vai ser lapidada, o nosso ego vai ser lapidado, nosso espírito vai ser forjado no fogo, assim como Daniel na cova dos leões. Quantas covas nós estamos enfrentando todos os dias? É por isso, a grande maioria das pessoas fogem. Elas querem o benefício, mas não querem pagar o preço. Não querem passar ali por aquilo que é necessário para que ela possa vivenciar aquela realidade, aquela realização. A realização que nós alcançamos é uma expressão daquilo que nós nos tornamos. É uma expressão do que nós nos tornamos. Não é uma coisa que nós ganhamos, e muita gente cai nesse pensamento. Quando nós alcançamos algo, não é uma expressão de algo que nós vamos ali alcançar e que nós não merecemos. Ninguém alcança uma coisa que não mereceu. Que não mereceu. E se porventura essa pessoa, de alguma forma, usurpar, roubar isso, com certeza será tirado. E ainda vai pagar um preço grande pelo que fez. Então, tudo aquilo que nós alcançamos só pode acontecer pela nossa responsabilidade. E até aquilo que nós deixamos também de alcançar foi pela maneira com que nós utilizamos a nossa responsabilidade. Talvez nós não decidimos ali abraçar a responsabilidade por aquilo. Ah, mas eu estou abraçando. Então você não abraçou o suficiente, minha querida, meu querido. Não tem matemática errada no universo para a nossa vida. Não tem.
Se você não está alcançando o suficiente, é porque você também não está entregando o suficiente. Você pode estar, talvez, equivocada. Às vezes acontece conosco. A gente se equivoca. Às vezes a gente quer dar mais mérito para nós do que de fato nós merecemos. E aí, equivocado, você pode estar achando que você está fazendo mais do que você deveria, mais do que era necessário e que você injustamente não está recebendo o que você deveria receber do universo. Gente, tomar meu shotzinho porque ele estava bem quente. Eu coloquei um louro aqui e a minha garganta já está pedindo socorro aqui, né? E aí, vocês também começaram um dia dando um beijo em vocês, dizendo eu te amo. Não é que a gente vai toda hora tomar algo que, né, que seja saudável. Mas se a gente começa, né? Vocês já conhecem, né? A minha receitinha que eu gosto. Coloco limão, açafrão, cominho para proteger o estômago do limão e louro, tá? Muito bom. E além disso, vocês sabem, né, que louro é prosperidade também. E o açafrão, ele desinflama, então ele já começa aquela limpeza energética. Deus vai limpando tudo que é mal, todos os pensamentos ruins, negativos, tudo aquilo que me tira de sintonia com o meu eu mais elevado. Então, isso aqui já é um ritual que você vai falando para o seu corpo limpar as memórias também, né? Um parênteses aqui, tá? Então, pessoal, continuando aqui. Fazer crescer em si a força que admira no outro. Ninguém, além dela mesma, da pessoa, pode mudar a sua condição. Eu posso amar vocês. Eu posso trazer o melhor para vocês, as melhores ferramentas. Mas eu não posso fazer um processo por você. Eu não posso fazer um processo por você, eu posso te conduzir, mas não posso fazer por você. Então, é importante a gente entender. É preciso haver comprometimento, responsabilidade. Eu já estou empolgada já com o próximo livro que a gente vai ler, mas não vou falar, já estou pensando no próximo livro aqui que fala muito sobre começar a fazer pele grossa, sabe? Pele grossa para você encarar a realidade, sair do país das maravilhas e entrar para o país da realidade, que pode ser maravilhoso também. Quando você entende como é que você vai lidar e vai transformar esse limão numa limonada, não é mesmo? Bem-vindo, Wander, Eduardo. Então, nós precisamos ter comprometimento, responsabilidade. E não é só um dia, não é só na terça-feira. Se nós temos um sonho, tem que ter constância. Precisa ter constância. Nós precisamos. Então, continuando aqui na página 82, se você tiver com o livro, tá? A verdade, olha que bacana isso daqui, pessoal. A verdade é que o opressor e o oprimido são cooperadores da ignorância. E embora pareçam afligir um ao outro, na realidade eles estão afligindo a si mesmos. Fantástico isso, gente. Um conhecimento perfeito percebe a ação da lei na fraqueza do oprimido e no poder mal aplicado do opressor. Um amor perfeito, vendo o sofrimento que ambos os estados acarreta, não condena nenhum e nem outro. Uma compaixão perfeita abraça tanto o opressor quanto o oprimido. E isso daqui, gente, me lembra algo que eu amo falar muito, tá? Que é sobre a constelação familiar. Ela fala muito bem sobre agressor e agredido, opressor e oprimido. Todos os dois, eles estão num lugar de não assumir 100% a responsabilidade. A vítima acusa o opressor de prejudicá-la, negligenciá-la, criticar,
bater, violentar. E, em contrapartida, o agressor também. O agressor, às vezes, pode falar, essa vítima imprestável, que não faz nada, né? Da forma dele, ele está terceirizando a responsabilidade dele para o agredido. E, na realidade, todos nós carregamos dentro de nós a força desse agressor e a força desse agredido. E quando nós queremos ficar em uma dessas polaridades, a gente está desconectado porque a gente está excluindo uma outra. E tudo aquilo que é excluído vai pedir o seu lugar dentro de nós. Então, existe uma força no agressor e no agredido. E por isso que a compaixão, ela vai abraçar esses dois. Peraí, eu sou o agressor. Isso aqui é tão profundo, pessoal. Eu sou o agressor. Quantas vezes eu sou agressor e quantas vezes eu sou agredido? Mas se eu estou atuando agora enquanto agredido, eu preciso voltar para o meu lugar. Aqui não é o meu lugar de poder. Se eu estou no lugar também do agressor, no sentido de estar também acusando alguém pela minha falta, por eu não estar conseguindo algo, eu também preciso ver aonde é que eu estou dependendo dessa pessoa para avançar. Então, todos esses dois lugares estão no lugar de dependência, onde você está terceirizando o seu poder para outros lugares, para outras pessoas. E aí, aquilo que você quer, a força que você tem para realizar, ela se dissipa, porque você está dando para outras pessoas essa força. Ao invés de você se concentrar, por mais dolorido que seja, e olhar que você é o criador da sua realidade, inclusive das pessoas que nós trazemos para o nosso campo, inclusive das pessoas que nós atraímos para a nossa realidade, ao invés de você se responsabilizar, você está jogando para outra pessoa. E às vezes pode até parecer que é uma ideia esperta, né? Pode parecer até uma esperteza, pode até parecer que você está sendo muito inteligente. Só que quando você faz isso, você está atrasando a sua vida. Porque se tudo começa em você e você pega o seu poder aqui e põe ali, enquanto você não pegar de volta, nada vai acontecer na sua vida, você não vai mudar nada, você não vai fazer crescer nada, você não vai prosperar, você não vai avançar nada. Você precisa assumir a responsabilidade. E no pacote, nesse combo, inclui as dores que você vai ter que passar. Por que que tem que passar? Nossa, Marina, mas você, reprogramadora mental, falando que a gente vai ter que passar por dores? E quando eu digo para você que você vai ter que passar por dores, que eu vou ter que passar por coisas que vão me machucar, eu não estou dizendo que você tem que cultuar a dor, que buscar o caminho da dor. Mas, infelizmente, uma das maiores características de nós enquanto seres humanos é que nós somos, sabe o quê? Extremamente apegados. Sabe por que você está fugindo e às vezes eu estou fugindo do meu crescimento? Porque nós somos apegados. A gente não quer largar o que está puxando a gente para trás. A gente não quer largar o que está ali amarrando a gente muitas vezes, atrasando a nossa vida. É por isso. Você e eu precisa passar pela dor? Você acha que essa é a única possibilidade do universo? Não é. Mas a gente precisa encarar a realidade, que na nossa consciência atual, muitas vezes, nós não estamos 100% abertos ao caminho do não sofrimento, ao caminho do prazer, ao caminho da leveza. Porque estar aberto ao caminho da leveza, ao caminho do prazer, diferentemente da maneira que nós muitas vezes acreditamos, não é aonde a gente vai fazer só o que a gente quer, a nossa vontade. É que a gente vai aceitar de bom grado o que o universo e Deus está pedindo para nós. E, infelizmente,
Na nossa consciência atual, eu não posso dizer de todos, porque eu acredito que temos pessoas evoluídas, né? O Zazen fala muito disso, e eu vejo tantas pessoas espirituais também, em outros movimentos espirituais aí, que tem esse despojar, né? Como Paulo, eu me faço rico com os ricos, pobre com os pobres. Existem pessoas, mas se eu for analisar coletivamente, eu digo que a grande maioria de nós ainda não estão nesse grau de evolução e sofrem e sentem dor. E eu digo que se você ainda está fugindo da responsabilidade, se você ainda está tendo dificuldade de se comprometer, eu ponho minhas mãos no fogo que não tem aí esse apego, que você ainda não está resistindo. Às vezes apega a sua imagem. O que as pessoas vão pensar de mim? O que as pessoas vão falar de mim? E quando você desapegou, você solta. Dane-se o que os outros vão falar, se esse é o caminho que eu tenho que seguir, se é aqui que está o meu propósito, se é aqui que eu vejo que eu vou encontrar as mudanças, e eu sei que eu estou sendo direcionada da melhor maneira, então é por aqui que eu vou. É por aqui que eu vou. Então você precisa entender que a responsabilidade, que o comprometimento vai exigir um preço de você. E não tem como nenhum de nós burlar essa lei. Não tem como nenhum de nós pensar como é que eu faço para conseguir isso sem passar por essa dor. Não tem. É como foi dito aqui, ainda que o fraco reconheça que é fraco e busque ajuda, ele vai ter que fortalecer por si mesmo. Então, só o reconhecimento não é suficiente. A paz, Joab. Não é suficiente. Só você reconhecer não vai fazer com que você conquiste aquilo que você quer. Você vai precisar também assumir essa responsabilidade. É importante que você faça isso. Vocês sempre estão nas minhas orações, viu? A gente precisa também assumir a nossa parte, tá? Aproveitando aqui o gancho. Então, olha só, continuando aqui, né? Falamos sobre a parte da compaixão. Então, o ensinamento que esse capítulo ele traz para nós, tá? Ele está muito presente em relação a isso. O pensamento, ele vai construir, ele deve construir o nosso caráter. E esse livro fala muito sobre isso. Inclusive, nós tivemos um capítulo falando muito sobre isso. O ser humano, ele se torna aquilo que ele pensa e que ele pensa repetidamente. Não adianta eu ter um pensamento bom, alinhado agora, e daqui a pouco eu largo a minha cabeça e deixo ela ao léu, pensando só porcaria. Será que vai adiantar? Então, o caráter, ele nasce a partir daquilo que eu coloco predominantemente no meu campo vibracional. Predominantemente. São as escolhas, todo momento, gente, o nosso livre-arbítrio vai estar disponível para nós. E a gente, o que vai determinar são as nossas escolhas prioritárias, é aquilo que a gente coloca como predominante. Eu sei que todo dia a gente vai errar, todos os dias a gente vai pensar coisas negativas, todos os dias a gente vai errar, todos os dias. E isso talvez é até uma das maneiras também da gente se manter nesse lugar também de resignação, de buscar também algo maior, mas nós também precisamos e seremos avaliados também pelas nossas escolhas. Então, o que eu estou escolhendo? O que você está escolhendo? O que você está optando na sua vida diariamente? Quando você tem a oportunidade de escolher por uma coisa ou por outra coisa, como que você está forjando o seu caráter? Será que você realmente está se abrindo para a mudança?
diariamente e várias vezes no seu dia, você está incluindo isso no seu projeto? Ou está sendo só quando dá que você está fazendo? Então, pensamentos elevados, eles vão construir um caráter elevado. E isso aqui é importante você entender, que não é o pensamento que vai chegar a você, é o pensamento que você vai escolher ter. Pensamentos confusos constroem uma vida confusa. E caráter não é sobre moralidade. Porque moralidade, gente, hoje em dia é uma coisa que nem se sustenta, né? Porque ela é externa. Então, caráter é a capacidade interna da gente sustentar decisões. Então, não é a maneira com que você está passando, ou com que eu estou passando, mas é a nossa capacidade da gente sustentar certas decisões. Então, pode ser que duas pessoas elas queiram prosperar. E uma vai sustentar o esforço, vai sustentar o comprometimento, que não é fácil, vai sustentar a responsabilidade, vai sustentar o foco. Nossa, parece tantas distrações. Ah, mas isso aqui é tão bom, isso aqui é tão bom. Pois é, mas agora eu tenho que renunciar. Eu fiz uma escolha, eu tenho que ter foco. Nesse momento da minha vida, eu escolhi algo. E é isso que explica que uma pessoa dessas desiste, terceiriza a culpa, se vitimiza, e ambas estão pensando em prosperidade, mas só uma tornou compatível com ela, se tornou prosperidade, passou pelo processo para viver isso. Então, a realização, ela vai exigir sacrifício consciente. Sacrifício consciente é quando, às vezes, a gente está querendo fazer uma coisa. Obrigada, queridos. Obrigada por vocês que estão aqui conosco, tá? Gente, sabe o que é sacrifício consciente? Sacrifício consciente não é quando você, por exemplo, está fazendo um processo e você está ali o tempo todo reclamando. Ai, que saco, tem que fazer esse exercício. Ai, que saco, vou ter que limpar meus sentimentos. Ai, que saco, vou ter que fazer gratidão. Ai, que saco, vou ter que fazer visualização. Ai, meu Deus, que saco, eu vou ter que assistir esse vídeo, né? Você acha que uma pessoa que está fazendo isso está tendo um sacrifício consciente? É claro que não. Se a pessoa ela está ali sacrificando, mas ela não faz aquilo de bom grado, mas ela coloca aquilo como se fosse uma maldição, ela está em que lugar, gente? Ela está no lugar de vítima. Seja vítima de Deus, seja vítima de um terapeuta, seja vítima, seja lá de quem for. Por quê? Porque você não está aceitando. A reclamação, ela é um termômetro se você está aceitando ou não o preço que você tem que pagar. Ela é um termômetro. Se nós começamos a fazer algo e a gente está naquele lugar de ficar reclamando do que a gente está fazendo, mas eu vou ter que ir naquele lugar. Mas eu vou ter que começar a ir naquele lugar, eu vou ter que começar a fazer isso, eu vou ter que começar a andar com aquelas pessoas. Mas eu acho que aquelas pessoas não são perfeitas. Será que eu sou perfeita? Será que eu sou tão perfeita assim, né? Para estar aqui nesse planeta, eu acho que nenhum de nós somos perfeitos. Mas eu vou ter que fazer isso. Se você está assim, você está fazendo na lei. Você está fazendo na lei. Jesus disse que quando ele veio para mudar isso. E talvez isso é uma das coisas que está fazendo todo o seu esforço ser em vão. Porque você não entendeu que não se trata só de você fazer, mas sim de qual estado vibracional que você também, através do seu livre-arbítrio, está escolhendo fazer isso. Será que você, quando está fazendo tudo isso que você está falando que está fazendo, está num lugar de 100% responsabilidade?
Foi eu que fiz toda essa nhaca na minha vida. E agora eu vou pagar o preço. Então, eu fui o agressor, e talvez eu sou o agredido, mas não me importa. Não me importa se eu fui o agressor. Aqui, agora, eu não vou mais ficar brigando com o agressor ou com o agredido. Eu vou assumir a responsabilidade. E eu vou colocar na minha mente a promessa clara que eu quero alcançar. Então, eu quero manifestar, eu quero prosperidade, eu quero crescer, eu quero viver meu propósito de vida, eu quero ajudar mais pessoas. Então, eu vou passar pela lapidação que eu tiver que passar de bom grado. Talvez a minha carne vai gemer, talvez o meu ego vai gritar. Eu até dizia essa semana para uma cliente, né, numa sessão, e eu falava com ela, né, a nossa mente, ela sempre quer saber tudo. Ah, não, peraí, mas eu quero saber tudo. Não, mas agora você não vai saber, porque eu tô com foco em outra coisa, eu tenho que fazer uma escolha. Eu não tenho tempo para você conhecer tudo agora. Eu preciso fazer uma escolha. Às vezes o nosso coração, ele quer ficar só ali sentindo alegria, felicidade, se divertindo, só experimentando prazeres, coisas boas. E às vezes eu vou ter que falar, não, agora não. Não está na hora de você se divertir. Ou não está na hora de você ficar aí se escondendo no seu comodismo, na sua preguiça. Não, agora você vai ter que passar pelo desconforto comigo. Vai, coração, você vai ter que passar isso comigo. Porque lá na frente todo mundo vai ganhar junto. Você vai ganhar, mente. Você vai ganhar, coração. Você vai ganhar corpo, ego. O ego que quer tudo, né? Ele quer todas as coisas. Ah, mas tem essa oportunidade aqui. Ah, mas tem essa aqui. Gente, é aquela ali. Ah, não, eu vou ter que deixar. Ah, não. Então eu não vou me comprometer. Não, então eu não vou me responsabilizar. Se eu tiver que deixar, eu não vou me responsabilizar. Como crianças, né? Às vezes a gente age como crianças. Então, o ego vai ter que abrir mão de coisas que ele quer num determinado momento. E a nossa alma também, que muitas vezes ela já quer ali experimentar uma consciência, uma evolução de consciência também. Ela vai ter que ali parar, ouvir, né? Abrir-se ao Espírito Santo, né? Ao Deus mais elevado, para que a gente possa chegar num determinado lugar. Então, não tem como. Não é sobre a quantidade de coisas que você vai fazer. Às vezes eu vejo as pessoas de forma inconsciente, totalmente inconsciente. Mas às vezes é muito fácil a gente cair numa ganância, achando que a quantidade de coisas que eu tô aqui no meu colo, de ferramentas, de livros, é isso que vai fazer com que eu consiga ou não consiga determinada coisa. E essas coisas, elas têm valor, sim, mas todo esse valor pode se perder se eu me perco do propósito. Se eu saio daquele lugar de perceber que eu vou ter que assumir a responsabilidade com tudo isso que eu estou nas minhas mãos. Não adianta eu ter as melhores ferramentas aqui se eu não assumir a responsabilidade do que cabe a mim diante de cada uma dessas ferramentas, desses livros, desses cursos, desses vídeos, de tudo que eu estou recebendo do universo, de Deus. Então, às vezes, a gente cai nesse lugar, a gente entra num automático de uma ganância de querer, e esse querer, às vezes, pode ser até uma fuga para eu não ir para o lado da minha parte, para eu não ir para o lado de onde eu tenho que assumir a responsabilidade, o lado onde eu tenho que me comprometer, o lado, talvez, aonde eu vou ter que me sangrar, né? Aonde eu vou ter que me lapidar. Então, esse lugar, nós precisamos questionar.
De que lugar você está fazendo todas as coisas que você está fazendo hoje? Se você, de fato, está fazendo muitas coisas. Qual é o lugar? Será que é o lugar onde você está abraçando, de fato, o seu processo? Onde você está reclamando? Aonde você está no será? Aonde você está duvidando? Aonde você não está exercitando a sua fé? Aonde você não está confiando? Porque a confiança também é um elemento do nosso processo. Se nós fizermos tudo e não estivermos colocando a nossa confiança naquilo, investindo a nossa confiança, a gente está andando para trás. Não vai acontecer. Não é necessário tantas coisas. Também é necessário que a gente coloque a nossa fé junto com tudo isso. Por isso que a gente tem que desenvolver o espírito, a gente tem que desenvolver a mente, como estamos fazendo aqui, buscando conhecimento. A gente tem que forjar também, não só a nossa alma, mas o nosso coração, que muitas vezes é fraco. Não é mesmo, gente? É fraco. Nosso coração, às vezes, ele fica muito no lugar da ideia, nós esquecemos quem nós somos, né? Criatura de quem nós somos. E às vezes o nosso coração, ele é fraco, né? Ele cai em preocupações, em medos, em falta. Então nós precisamos fortalecer tudo isso. E às vezes é bonito falar, né? Ah, eu vou fortalecer. Mas às vezes as pessoas caem na ideia que esse fortalecer vai vir sem você se esforçar, sem você se dedicar, sem você se comprometer, sem você se responsabilizar. Então, hoje nós estamos aqui para falar muito sobre essas virtudes que precisam ser lapidadas. Então, realização, ela exige sacrifício consciente. E esse capítulo ele é muito claro quando ele diz que aquele que deseja alcançar muito precisa sacrificar mais. E isso não é sofrimento. E você não pode encarar isso sofrimento. Mas, Marina, me incomoda. Tá, incomodar é natural. Incomodar e às vezes até você ser ali naquele momento, né, chorar, isso é normal. Isso você não tem que negar, você não tem que reprimir seu choro. Você não tem que falar, Deus, não tá doendo. Às vezes dói, você fala, olha, tá doendo, mas eu creio. E eu vou fazer a minha parte. E você procura formas de se alegrar. Não deixa a tristeza roubar o seu coração. Procure maneiras de se alegrar. Procure maneiras que você alegre o seu espírito. É muito interessante, às vezes, quando eu estou fazendo partes aqui do meu trabalho, né? Não na parte terapêutica, mas vamos lá, naquela parte onde a gente tem que, às vezes, mexer com digital e outras coisas que fazem parte do negócio. E sabe aquela parte que mais me incomoda, que mais... E aí eu coloco, sei lá, músicas de Deus, louvores, coloco músicas que me fazem feliz, que me trazem alegria. É uma maneira que eu tenho para não começar a entrar. Se eu deixar meu pensamento ali, eu já vou começar a murmurar, vou começar a reclamar, vou começar a ficar olhando aquilo ali, começar a fazer... Vou para o lugar da vítima achando que aquilo ali é um monstro, ou vou para o lugar do agressor querendo achar ali várias pessoas que não estão me apoiando, que não estão me ajudando, porque nós somos assim. É assim, esse é o natural do ser humano. Essa é a nossa tendência. Mas nesse pequeno exemplo, eu só estou querendo te mostrar, e eu sei que a sua mente é criativa e você pode achar coisas muito mais legais do que eu, com certeza. Mas eu só estou querendo te mostrar que nós podemos sim, mesmo naquilo que nos incomoda, mesmo naquilo que não é fácil passar, nós podemos tentar encontrar maneiras de nos alegrarmos. O Tony Robbins, ele tem um exercício, das formações dele, onde as pessoas caminham sobre as brasas. E ele faz um trabalho onde a pessoa consegue ali, pela mente, conseguir caminhar pela brasa
e sem se queimar, porque a mente é que manda. Qual foi o momento em que Pedro começou a mergulhar ali no mar? Que ele deixou de olhar para Jesus, que ele deixou de olhar para a capacidade que ele tinha, para a força que ele tinha. Ele começou a dar voz para o medo, voz para a preocupação, voz para o problema, para a escassez. E assim é a nossa vida. Se a gente começa a dar voz para esses pensamentos de derrota, de que você não vai conseguir, de que você é um fracassado, de que não tem jeito para você, de que você tem que se conformar com essa vida medíocre, você só vai ter isso ou algo pior na sua vida. É o que vai ficar para nós se a gente fizer essa escolha. Mas a partir do momento em que você escolhe olhar para frente, eu tenho um mentor que ele falaria sobre essa coisa do passar pelas brasas de uma forma mais radical, né? Eu até diria sinistra. Ele falava assim: tá no inferno, continua andando, que é a melhor maneira de você sair de lá. E é verdade. E eu até complementaria: encontra coisas ali que você tá lá, mas que você vai procurando alegrar seu espírito, alegrar sua mente, porque vai ficar mais fácil de você passar. Então, se você está ali no seu preço, eu não sei qual é o seu, cada um tem o seu preço para aquilo que quer alcançar, continua andando, não para. Se você parar, vai ficar pior. Continua andando. E procura coisas que vão fazer com que você ande sem ficar naquele lugar de murmuração, de reclamação, de ficar ali o tempo todo, ao invés de focar sua energia em você dar o seu melhor, em você aperfeiçoar, em você focar, em você fazer ali o melhor, de ficar procurando erro nas pessoas, de ficar procurando culpados, de ficar procurando pessoas para você responsabilizar. Assume aquilo que é seu, assume a sua parte. Então, nós precisamos entender esse processo. O sacrifício, ele vai ser necessário. É uma lei universal, a lei do preço. Não existe realização sem você abrir mão de algo. Se você já está alcançando um certo grau de crescimento, de prosperidade, de êxito, e você deseja mais, não adianta você querer abrir mão do que você já está abrindo mão. É óbvio isso. O que você está abrindo mão hoje vai te dar a mesma coisa que você está recebendo hoje. Se você quer mais, você vai ter que abrir mão de mais. Você vai ter que sacrificar mais, pagar o preço por mais. A lei é perfeita e naturalmente você vai receber mais. Então, quem quer crescer financeiramente precisa sacrificar as desculpas. Quem quer produtividade precisa sacrificar a falta de foco, a dispersão. Se você não está conseguindo ter performance, você está disperso. Quem quer prosperar precisa sacrificar o auto-engano, a autossabotagem. Não tem como. Você tem que sair desse pensamento que você já está fazendo demais. Pode ter certeza que você está equivocado. Tudo bem, eu sei, às vezes a gente compra esses pensamentos de outras pessoas que têm essa mente pequena. Às vezes você está reduzindo a sua capacidade por viver com pessoas que não desenvolvem a sua capacidade. Nós temos um potencial que a nossa mente nem tem a capacidade de descobrir. Só para você ter noção, hoje nós só temos a capacidade de usar no máximo 13% da nossa mente consciente. Então, olha quanto que nós temos. E a verdade é que a maioria de nós não usa nem 1/3 disso. Não usa. A grande maioria, infelizmente, não são pessoas que pensam. São pessoas que só acompanham o pensamento dos outros. Maria vai com as outras. Infelizmente, 80% da população está nesse lugar. Com certeza você está aqui 7 horas da manhã, você podia estar dormindo. Você não é uma pessoa qualquer. Com certeza você é uma pessoa diferente, está entendendo coisas diferentes. Não está no meio da boiada.
E às vezes você vai ser canal para essa boiada também, vai ajudar essas pessoas depois. Nesse momento, talvez você tenha que cuidar de você. E tem horas que você tem que ter um egoísmo saudável, de falar, eu tenho que colocar a máscara em mim, primeiro eu tenho que aprender a nadar, para depois poder ser canal e ajudar outras pessoas. Mas em alguns momentos você precisa, sim, se fortalecer para que você, de fato, possa ser esse canal para as outras pessoas. E até ajudar as outras pessoas a enxergar a capacidade que elas têm também. Não é para você chegar lá como Superman ou a Mulher Maravilha, de forma alguma, porque senão você não vai ajudar essa outra pessoa. Ela vai olhar para você e falar: nossa, esse cara, né, o Joab é o Superman, né? O Newton, enfim, né? A Luzia é a Mulher Maravilha. Tá muito longe de mim. Não. Quanto mais você elevar a sua consciência, você vai ver que mais você vai pôr os pés no chão. Mais você vai ficar vendo que você é tão quanto a outra pessoa. E assim como você consegue passar pelas suas dores, consegue passar pelos seus choros, que às vezes vêm, consegue passar pelas tristezas que às vezes vêm, e deixar que a alegria permaneça, e deixar que o crescimento venha, a outra pessoa também tem a mesma capacidade de passar. Isso é amor. Amor não é eu ter pena de alguém e tratar ela como se ela fosse uma minhoca ali, né? Uma larva ali. Não, amor é eu ver que essa pessoa tem a capacidade de passar pelo casulo e se transformar numa borboleta. Que isso não é só para um, para outro, é para todo mundo. Isso é amor. É despertar e ver no outro a capacidade que o outro tem, por mais dolorido que possa ser o processo. Às vezes a gente deixa muito o joio ficar colado em nós e a gente começa a gostar, né? A gente começa a gostar dessas coisas que a gente foi se apegando aí e que só estão destruindo as nossas vidas. Mas é você olhar para você e para o outro e dizer: eu sou capaz e essa pessoa também é. E aí sim, a sua ajuda vai ser útil e você vai perceber que você vai ser um canal, independente de onde você está atuando, um canal que vai ajudar realmente. Então, o pensamento elevado, gente, ele não é imediatista. Imediatista eu não estou no adulto, eu estou na criança. O pensamento elevado, ele escolhe a longo prazo. Então, a promessa está lá. E eu já vou ficar me imaginando nessa promessa, eu vou sentir como se eu tivesse alcançado. Ah, mas eu ainda não alcancei. Para que eu vou ficar lá então, Marina, imaginando que eu já estou na casa dos meus sonhos, no carro dos meus sonhos, na viagem, nas formações, ajudando a quantidade de pessoas que eu quero, no relacionamento, na saúde. Por que eu vou ficar se eu não estou lá? Sabe por que a gente precisa visualizar e que a gente já precisa sentir a alegria do nosso sonho realizado? Sabe por quê? Porque essa alegria de lá dá força para a gente pagar o nosso preço hoje aqui. A alegria lá daquele sonho, daquele momento que eu estou imaginando vivendo lá na frente, ajuda a gente a pagar o preço hoje que a gente tem que pagar para chegar lá. E é exatamente por isso. É exatamente por isso. Porque a gente precisa ter força para chegar lá. E se a gente começar a olhar para os problemas que a gente vai ter que enfrentar aqui, a nossa força vai desaparecer. Se a gente começar a olhar para as nossas preocupações, a nossa força vai desaparecer. Mas se eu começo a olhar para a promessa, eu começo a me ver lá, e eu já acredito que é real, e eu já acredito que aquilo é meu, e eu já vejo aquilo como uma coisa que vai ser boa não só para mim, mas para o bem maior, e eu vou me apropriando disso no meu coração, na minha mente, e trago essa pessoa de lá para cá,
realizada, feliz, eu tenho força para passar pelo fogo que for, pelo preço que for, para alcançar aquilo que eu desejo na minha vida. Gente, isso é maravilhoso. A gente precisa cada vez mais se apropriar desse lugar. Então, o pensamento direcionado gera resultados concretos. Eu preciso direcionar. Eu até dizia na nossa última live, né? Nossa mente, ela não foi feita para ficar desgovernada, porque ela caminha para o caos, ela caminha para o medo, para as preocupações. A nossa mente, ela foi criada para ser direcionada. E o livro, ele diz algo muito importante. O ser humano, ele só conquista quando ele aprende a dirigir o pensamento. Então, pensamento solto gera o quê? Vida solta. Mas pensamento direcionado, ele vai gerar realização. Por isso que não adianta só a gente pensar positivo. É preciso a gente pensar com intenção, com propósito. E é esse pensamento com propósito que vai organizar a nossa emoção, a nossa ação, a nossa decisão, que vai organizar o nosso espírito. E vamos continuar aqui, pessoal. Na página 83 do livro diz assim: um ser humano só consegue se erguer e conquistar objetivos ao elevar seus pensamentos. Ele só consegue permanecer fraco, abjeto e miserável se recusando a elevar seus pensamentos. Então, não tem como a pessoa permanecer fraca ou miserável se ela também não estiver recusando. Então, se a pessoa está nesse lugar, alguma coisa da transformação que ela precisa viver está sendo recusada. E continuando aqui, ele não pode, para ter sucesso, desistir de toda animalidade e egoísmo de forma alguma, mas uma parte disso deve, pelo menos, ser sacrificada. Então, veja, a pessoa, ela vai ter que sacrificar um pouco daquilo que ela está ali entusiasmada, muitas vezes daquilo que ela também está ali querendo vivenciar, ela vai ter que renunciar. Um ser humano cujo primeiro pensamento é de indulgência desmedida, não poderia pensar claramente nem planejar metodicamente. Ele não poderia encontrar seus recursos latentes e falharia em qualquer empreendimento. Não tendo começado com coragem a controlar seus pensamentos, ele não está em posição de liderar negócios e adotar responsabilidades sérias. E por quê, gente? Porque na hora em que a gente for ali pagar o nosso preço, vão vir. Vocês acham que a gente vai parar de pensar? Ah, beleza, eu já escolhi. Marina, eu escolhi, eu vou pensar isso daqui. Você acha que na hora que você fizer uma escolha, você vai parar de pensar? Nós vamos parar de pensar? Não vamos. A gente vai continuar pensando. A gente vai continuar pensando. Mas qual a diferença? Se a gente começa a trabalhar tudo isso que nós estamos falando aqui, nós vamos ter a capacidade de liderar os nossos pensamentos. Então, por mais que vai vindo, né? A cada imagem, eu não sei se você sabe, mas cada imagem que você olha, a mente cria 2 pensamentos. Isso sem contar as imagens que a gente coloca na mente. Lembra de uma coisa, pensa em uma coisa, vê uma coisa e lembra de outra coisa, que cria uma outra imagem, né? Mas você, independente do que vai sendo sugestionado pela sua mente, você vai conseguindo, assim como um barco a velas, né? Você vai dando norte para a sua mente. Você vai conseguindo liderar a sua mente. Então, a pessoa ela não está apta para agir de forma independente se ela não consegue liderar os pensamentos.
mas ela é limitada apenas pelos pensamentos que ela escolhe ter. Então, toda a nossa limitação está na capacidade que nós desenvolvemos de expandir o nosso pensamento ou de limitar o nosso pensamento. Então, quando nós começamos a permitir, começamos a direcionar, a fazer boas escolhas dos nossos pensamentos, a gente consegue expandir a nossa consciência. E nós conseguimos usar ainda mais o nosso potencial de criação da realidade. Mas se a gente faz o oposto, se a gente procura o caminho do comodismo, se nós começamos a procurar o caminho da zona de conforto, não é isso que vai se materializar na nossa vida. Não são esses resultados grandes e limitados que vão se manifestar. Então, não haverá progresso nem conquista sem sacrifício. E o sucesso mundano do ser humano ocorrerá à medida que ele sacrifica seus confusos pensamentos animais e fixa sua mente no desenvolvimento de seus planos e no fortalecimento de sua resolução e autoconfiança. E quanto mais ele eleva seus pensamentos, mais viril, ou seja, mais forte, né? Mais íntegro e mais justo ele se torna, maior será o seu sucesso. Mais abençoadas e duradouras serão suas conquistas. Olha que lindo, gente. O universo não favorece os gananciosos. Não é só porque você quer algo que o universo vai olhar para você e vai dizer que você é merecedor. Ele não favorece os desonestos, aquela pessoa que está roubando ou que está procurando um atalho, né? Porque tem várias maneiras da gente roubar. Roubar não é só você ir lá e tentar arrancar o celular de alguém. Tem muitas maneiras que a pessoa pode tentar burlar ou pegar algo que não é dela. Ele não favorece os viciosos, aquelas pessoas que só estão procurando o tempo todo uma fonte de prazer para ficarem anestesiados, para não olhar para a realidade. O prazer é uma coisa abençoada por Deus, mas se eu uso isso como uma fuga da realidade, isso não me abençoa, isso se torna uma maldição, eu transformo isso numa maldição, independente do vício que seja. O universo não favorece os gananciosos, os desonestos, os viciosos, embora na superfície possa às vezes parecer que a pessoa está sendo beneficiada. Ele favorece os honestos, os magnânimos, os virtuosos. E como que a gente constrói virtude, gente? Como é que a gente constrói? Será que é só num caminho de flores? Não é, né? Muitas vezes é num caminho que a gente recebe pedrada, é num caminho que as pessoas querem puxar o nosso tapete, é num caminho que as pessoas às vezes querem fazer até armadilhas ali para tentar não deixar a gente ir naquela direção. Às vezes é num caminho que alguém vai te amaldiçoar, que pessoas que você ama não vão estar do seu lado. Às vezes é num caminho que as pessoas vão até fazer oração contrária contra você. Então, muitas vezes é nesse caminho, tá? Então, embora na superfície possa às vezes parecer, ele favorece os homens e as mulheres honestas, magnânimos, virtuosos. Então, todos os grandes mestres da história declararam isso de uma forma ou de outra. E para provar e saber disso, o ser humano tem que apenas persistir em se tornar mais virtuoso. Olha que coisa linda, gente. Então, veja, eu sei que talvez você possa estar olhando, e às vezes acontece até comigo, a gente olha e fala, meu Deus, tem tanta coisa que eu ainda preciso desenvolver em determinada coisa que nós queremos alcançar. Mas você só precisa ser perseverante. Se você for persistente, se você for perseverante, e você viver um dia de cada vez, né? Mateus 6 fala assim, a cada dia basta o seu cuidado. Olha as aves, né?
Então, um dia de cada vez, um pouquinho de cada vez, se você se permite viver esse processo, fazendo a sua parte a cada dia, você vai desenvolver e vai desenvolver as virtudes que são necessárias para manifestar o que você quer. Então, pessoal, mais uma lição aqui, ó, que eu quero que vocês prestem atenção. Vamos prestar atenção aqui no nosso estudo, tá, pessoal? Já estamos finalizando, né? Então, ó, talvez você esteja aqui hoje e pense, mas Marina, eu já entendo tudo isso que você está falando. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, então, com carinho. O que que você entende e que você está vivendo? Porque existe uma diferença enorme entre a gente saber e sustentar. E é aí que muita gente trava dentro do processo. É o que que você está vivendo, é isso que vai trazer a mudança. Então, você tem que se preocupar em transformar aquilo que você está alimentando aqui. Não sei se você sabe, mas acredito que faltam 2 capítulos para nós terminarmos aqui. Então, é importante você entender. Se você estiver estudando, se você estiver alimentando a sua mente com tudo isso, mas você não colocar isso em ação, você não transformar isso em atitudes, você não vai conseguir as mudanças que você quer na sua vida. Você está recebendo aqui a faca e o queijo na mão. Celino, nós estamos estudando o livro Você é o que você pensa, tá? Então, você está recebendo na mão. E aí, a gente precisa o quê? Tomar atitude, fazer algo com isso. E no livro aqui, gente, a gente está finalizando, eu quero ler uma parte final com vocês. Diz assim: tais conquistas às vezes podem estar conectadas com vaidade e ambição, mas não são o resultado dessas características. São resultado natural de um longo e árduo esforço e de pensamentos puros e altruístas. Então, às vezes, a gente pode até entrar nesses lugares, né, de querer julgar os outros e de dizer que tem vaidade, que tem ambição. E sim, pode ser que a pessoa até tenha deixado isso, infelizmente, embora isso não é o que sustenta, tá? Não faz parte da parte de sustentar aquilo que nós conquistamos, a vaidade, pelo contrário, né? A soberba precede a queda. Mas, se alguém alcançou, pode ter certeza que essa pessoa, ela investiu ali o esforço árduo de mudança de pensamentos, de realmente colocar sua energia, colocar sua força, sua intenção, sua fé naquilo que ela queria alcançar. Então, aquele que vive constantemente na construção de pensamentos nobres e elevados, que se imerge em tudo que é puro, a pessoa mergulha naquilo que é puro, que é altruísta. Eu não vou ficar aqui me alimentando de pensamentos, de julgamento dos outros, de querer ficar condenando e apontando o dedo. Eu não vou ficar aqui também no meu egoísmo, só pensando em mim, só pensando no que vai ser melhor para mim. E dane-se os outros, e dane-se se eu estou prejudicando os outros, e dane-se se eu estou explorando os outros, se eu estou abusando dos outros, né? Não, eu vou pensar pensamentos puros e altruístas. Eu quero sim algo bom para mim. É errado querer uma coisa boa para você? De forma alguma, é abençoado por Deus. Maldição é você desejar o pior para você ou aceitar isso na sua vida. Mas também achar que você é só o seu mundinho. Se a gente começa a achar que a nossa vida é só o nosso mundinho, que todo mundo tem que girar o nosso umbigo, tá errado. Pensamentos elevados são sim pensamentos altruístas. E não importa se você é advogado, se você é professor, se você é empresário, se você é terapeuta, independente de onde você está atuando, independente de onde você está vivendo o seu propósito, você precisa pensar no bem maior. Isso é pensamento de prosperidade. Quer enriquecer? Jim Rohn dizia, aprenda uma maneira de servir a muitos. E se a gente for olhar espiritualmente, isso já é falado há milênios. Então, não tem como você pensar em prosperidade, pensar em crescimento, pensar em sucesso,
sem colocar pessoas no seu sonho. E não é obrigar elas a executar o seu sonho, mas ver elas sendo beneficiadas pelos seus projetos. Se você quer um atalho, comece a pensar nisso. E no seu negócio, se você é empresário, tá? Ou se você é médico também, né, enfermeiro, você tem que ver isso, a sua prosperidade, atingindo seus funcionários. Você tem que ver atingindo seus clientes. Você tem que ver a sua transformação atingindo seus pacientes. Eu não sei se você sabe, mas quanto mais a gente começa a pensar assim, primeiro, a gente começa a expandir o nosso amor e mais a gente recebe esse favor de Deus, do universo, para realizar os nossos sonhos. Porque nós não estamos sonhando sozinhos, nós estamos sonhando com Deus. Qual é o sonho de Deus para nós, para a humanidade? É o bem-estar geral. É as pessoas, de modo geral, sendo beneficiadas. Então, você está trazendo o seu sonho para o sonho de Deus. Então, imagina o quanto você vai ser ajudado, beneficiado, se você começar a exercitar essa busca desse lugar, dessa forma. Então, tão certamente quando o Sol atinge seu zênite e a Lua sua forma cheia, torna-se sábio e nobre de caráter e ascender a uma posição de influência e alegria. E vamos ler aqui a última página aqui, né? Um pedacinho da 86 e da 87. 3 parágrafos praticamente. Com a ajuda de pensamentos animalísticos, indolentes, impuros e corruptos, o ser humano pode entrar em ruína. Um ser humano pode ascender ao sucesso no mundo e até mesmo a altitudes elevadas no reino espiritual e novamente descer à fraqueza e à miséria, ao permitir que pensamentos arrogantes, egoístas e corruptos tomem posse dele. As vitórias alcançadas pelos pensamentos corretos só podem ser mantidas pela vigilância. Muitos cedem quando o sucesso é garantido e rapidamente voltam ao fracasso, ou seja, muitas pessoas começam a ter sucesso e às vezes deixam a arrogância, né? A arrogância de você achar que você fez tudo sozinho, que não foi a graça de Deus atuando através, você se esforçou, você trabalhou, né? E algo maior te abençoou. Então, a arrogância, pensamentos arrogantes, egoístas, corruptos, que querem tirar do outro o que não te pertence, que querem alcançar as coisas através da exploração, através do abuso. Isso não sustenta. De alguma maneira, se você tirar algo, de alguma maneira o universo vai tirar de você. Eu gosto de explicar, e já falei isso outras vezes, né? Às vezes a pessoa, ela acha assim, eu vou jogar uma bola, né? Quem já jogou queimada aqui? Nem sei, né? Às vezes, hoje em dia eu nem sei se as pessoas fazem muito isso, mas queimada, né? Às vezes você joga a bola e aquela pessoa que você acertou, a primeira que ela vai querer derrubar, que ela fica com vontade, é derrubar você, não é mesmo? Normalmente nós somos assim. Aquele que nos machuca, a gente quer machucar aquela pessoa. Mas acontece que pode ser que você machucou alguém. Você prejudicou, denegriu, fez algo contra alguém, ok? Só que pode ser que necessariamente a lição desse mal que você fez não vai vir da mesma pessoa. Talvez não é aquela pessoa que te traiu, que te roubou, que abusou, que explorou. Talvez não é aquela pessoa, por exemplo, que você roubou, que você traiu, que você prejudicou. Talvez não é aquela pessoa que vai devolver para você, pela lei do eletromagnetismo, o que você fez a ela. Às vezes o universo vai mandar uma outra situação, uma outra pessoa para você sofrer o mesmo prejuízo, para você sentir a mesma perda e aprender com isso, né? Então,
é muito importante. Se você quer sustentar o que você está alcançando, você precisa vigiar. Porque nós temos a tendência de cairmos na arrogância, na vaidade, no egoísmo, na corrupção, de ficar pensando só em nós e não importar se outras pessoas estão sendo prejudicadas. Então, muitos cedem quando o sucesso é garantido e rapidamente voltam ao fracasso. O ceder aqui é deixar de ser vigilante. É você ficar ali, às vezes, deixando que aquele sucesso entre na sua mente e você perdeu o foco do que você precisa manter, do que você precisa fazer, da vigilância que você precisa se colocar. E para a gente terminar, então, resumindo, tá? Aquele que deseja realizar pouco deve sacrificar pouco. Acho que isso é meio óbvio, né? Aquele que deseja sacrificar muito, aquele que deseja alcançar muito, deve sacrificar muito. Aquele que deseja alcançar mais, precisa sacrificar mais. Então, se você está ganhando, está prosperando, está tendo sucesso, está se sentindo realizado na sua vida em uma determinada área e você quer mais, não adianta você fazer os mesmos sacrifícios, você tem que sacrificar mais. Não adianta você ficar contando dos sacrifícios que você já faz, porque você vai ter os mesmos resultados. Você tem que sacrificar mais. Você tem que pôr toda a sua energia e foco e pensar aonde eu posso fazer mais, o que eu posso fazer mais, que maneira eu posso me colocar mais, estar doando mais, servindo mais, contribuindo mais, e isso vai voltar para você. E aí você vai poder receber mais, prosperar mais, crescer seus ganhos, crescer seus negócios. Bom, então, esse capítulo, eu acho que ficou muito claro hoje. Hoje foi um capítulo para a gente desconstruir qualquer ideia de pensamento mágico, qualquer ideia de que você vai alcançar algo pensando sem você se comprometer com as outras partes que te cabem dentro desse processo. Então, esse capítulo, ele não vem falar sobre milagre, ele vem falar para nós sobre maturidade. Realização, ela não acontece quando você quer muito algo. Ela acontece quando você se alinha internamente àquilo que você quer. Como nós dissemos, se alinhar internamente sem reclamação. Eu escolhi isso. E dentro do que eu escolhi, isso aqui faz parte. Alinhar pensamento, emoção, ação e espírito é o processo. E é isso que eu faço todos os dias com os meus alunos, com os meus clientes. E se você sente que está entendendo muito, que talvez até está pensando, mas ainda não está conseguindo sustentar resultados, ainda está tendo dificuldade, está se sabotando, não está conseguindo se comprometer como gostaria, ter foco como gostaria, isso não é falta de capacidade, é falta de alinhamento profundo. E isso pode ser trabalhado, existem ferramentas que podem te ajudar nesse processo. E eu vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser conhecer o meu trabalho individual, também as nossas formações que nós temos, em técnicas que você também pode se auto-aplicar, ou se você também sente esse chamado, aplicar em outras pessoas. Mas, independente disso, quero te convidar a continuar aqui comigo nos estudos, porque, sem dúvida, consciência sustenta tudo. E a consciência, a expansão de consciência, que pode mudar tudo na nossa vida. Então, eu agradeço você por estar aqui comigo, ter tirado esse tempo para estar aqui expandindo a sua consciência e que você saia daqui hoje com mais clareza ainda, com mais responsabilidade, comprometimento e direção.
Nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!